Ceriduin, também conhecida como Ceriduin, é uma feiticeira da mitologia celta da Gália. Ela também é considerada por muitos como a deusa lunar da morte, renascimento, transformação e inspiração. Como uma deusa do submundo, Ceriduin muitas vezes é simbolizada por uma porca branca, que representa tanto a sua fecundidade e fertilidade quanto a sua força como uma mãe. Por causa de sua sabedoria, muitas vezes é concedido o estatuto de anciã a ela, o aspecto mais obscuro da deusa. Ela tem poderes de profecia e é a guardiã do caldeirão do conhecimento e inspiração do submundo. Como é típica de deuses celtas, ela tem 2 filhos. A bela Creiui é justa e luminosa, mas o filho Morfran é horrendo e malévolo. As lendas celtas se referem a ela como possuindo o caldeirão de inspiração poética, e o conto de Taliesin relata que seu servo Gion, após ser engolido, renasce através dela, se tornando o poeta e mago Taliesin. Ceriduin foi interpretada como uma deusa celta da poesia, renascimento ou sabedoria. Muitos estudiosos, entretanto, acreditam que a história completa de Ceriduin não pode ser um mito celta antigo. Sua aparição mais conhecida e detalhada está no conto de Taliesin, escrita no século XV. Embora seja baseado em lendas anteriores do famoso bardo, muitas mudanças foram feitas para se adequar às atitudes e modas do final da Idade Média. Nessa história, Ceriduin é uma feiticeira que, tentando dar ao filho feio uma vantagem na vida, prepara uma poção poderosa de sabedoria. Um erro simples, entretanto, resulta na poção sendo consumida por outra pessoa que não seja o usuário pretendido. O que se segue é uma breve, mas emocionante história de metamorfose, perseguições, renascimento e um órfão à deriva no mar. Por meio dessa série incomum de eventos, Ceriduin se tornou a mãe de Taliesin, o lendário poeta do país de Gales. A história de Ceriduin é realmente tão incomum. Entretanto, embora possa não ter sido um conto antigo, a estranha lenda de como Taliesin ganhou seus dons tem todos os elementos de um mito clássico. Embora se diga que o poeta viveu no século VI, o conto de Taliesin não foi escrito até quase 1000 anos depois, em meados do século XVI. Essa lenda galesa conta que Ceriduin e sua família viviam perto do lago Bala em Guinete. Ela e o marido, Tagedfoel, tiveram um filho e uma filha. A filha deles, Creiui, era muito amada pela mãe. Ela era uma das 3 garotas mais bonitas de toda a Grã-Bretanha. Ceriduin tinha menos amor por seu filho, no entanto. Morfran era tão horrível que ela mal conseguia olhar para ele. Ceriduin ainda amava seu filho. No entanto, esperava dar-lhe outro presente, já que ele não tinha a beleza de sua irmã. A feiticeira tinha um caldeirão mágico. Ela decidiu preparar uma poção para Morfran, que daria a ele sabedoria e inspiração poética além de todos os dons, chamado Awen em galês. A poção de Awen teve que ser preparada por um ano inteiro. Ceriduin contratou um cego chamado Morda para cuidar do fogo e um menino chamado Guionbach para mexer o líquido constantemente. Os ajudantes foram avisados para terem muito cuidado com seu trabalho. Embora as 3 primeiras gotas do conteúdo do caldeirão tornassem Morfran mais sábio, o resto era um veneno fatal que poderia matar uma pessoa em instantes. Gion, no entanto, foi descuidado e adormeceu enquanto trabalhava. Algumas gotas da poção caíram em seu polegar. O líquido quente acordou Gion de seu sono e ele instintivamente colocou o polegar na boca para amenizar a dor. Ao fazer isso, ele bebeu as 3 gotas da poção destinadas ao filho de Ceriduin. Sabendo que a feiticeira ficaria furiosa, Gion fugiu do local. Ceriduin, no entanto, logo soube o que havia acontecido e saiu em perseguição. Usando a nova sabedoria que a poção havia lhe dado, Gion se transformou em uma lebre. Ceriduin se tornou um cão de caça para pegá-lo a todo custo. Ele se tornou então um peixe e pulou em um rio para nadar para longe. Ela se tornou uma lontra e tentou tirá-lo da água. Quando Gion se transformou em um pássaro para escapar pelo ar, Ceriduin foi atrás dele como um falcão. Gion tentou se esconder como um minúsculo grão de milho. Ceriduin, porém, se transformou em uma galinha e engoliu o grão. A poção deu a Gion poderes tão grandes que ele não morreu. Ceriduin logo percebeu que estava grávida. Sabendo que a criança que carregava era a reencarnação de Gion, ela decidiu matá-lo assim que ele nascesse. Quando chegou a hora, porém,
Ceridwen não teve coragem de tirar a vida do recém-nascido. Ele era muito bonito para se machucar. Em vez disso, ela o colocou em um pequeno barco e o deixou à deriva no oceano. Embora ela não quisesse que ele sobrevivesse, ela não poderia machucá-lo. O príncipe Elfin encontrou a criança na costa perto de Aberdaif e acabou adotando-o, dando-lhe o nome de Taliesin, a lendária farpa do país de Gales. Morfran não recebeu a poção de Alwyn, mas mesmo assim abriu seu caminho no mundo. Ele se tornou um dos guerreiros do rei Arthur e, de acordo com uma lenda, sobreviveu à batalha de Canlan porque ele era tão feio que os guerreiros inimigos pensaram que ele era um demônio impossível de matar. Como a lenda de Ceridwen foi escrita em uma data tão tardia, é difícil dizer até onde vai essa história. Lendas anteriores inspiradas por Taliesin às vezes mencionam a feiticeira pelo nome, mas nenhum detalhe de seu papel na história sobreviveu. Com base no estilo do texto, muitos historiadores acreditam que o conto de Taliesin é baseado em um poema do século IX. Mesmo assim, no entanto, eles pensam que alguns elementos dessa história podem ter sido alterados e expandidos por escritores posteriores. O caldeirão de Ceridwen aparece em algumas dessas fontes anteriores, mas nenhum detalhe sobreviveu a respeito do que podia ser preparado nele. A maioria dos historiadores acreditam que Ceridwen aparece como feiticeira em obras anteriores, mas que seu papel como criadora das habilidades poéticas de Taliesin foi uma invenção na Idade Média. Se for esse o caso, o conto não reflete a mitologia galesa antiga. Embora Taliesin seja uma figura central em muitas lendas galesas do início da Idade Média, a história da poção de Ceridwen faz pouco para lançar luz sobre as antigas crenças galesas. Pode, entretanto, dar pistas de como os escritores galeses do final da Idade Média viam sua tradição. Embora a história de Ceridwen provavelmente não esteja inteiramente enraizada na mitologia galesa, ela tem paralelos com muitos mitos de outras culturas. Isso não mostra a influência inicial no país de Gales, mas as influências que outras histórias tiveram em escritores posteriores. Alwyn, por exemplo, é um conceito bem estabelecido na cultura galesa. Sua destilação em uma poção, no entanto, não é vista em outros mitos. A poção de Ceridwen pode ser inspirada nos mitos nórdicos, já que foram escritos por autores do século XIII. O hidromel da poesia de Odin é outra mistura mágica de um caldeirão poderoso, que tinha o poder de conceder inspiração poética. Gion, chupando a poção do seu dedo, provavelmente foi tirado de uma lenda do século XII sobre a infância de Fionn Mac com Hal. Em uma história quase idêntica, o herói celta suga o suco de salmão do conhecimento de seu dedo e ganhou sua sabedoria em vez do seu destinatário pretendido. A cena de perseguição de metamorfose ocorre em muitos mitos. Os mitos nórdicos e celtas usam o tema quando os trapaceiros escapam do perigo, e as deusas gregas costumam usar táticas semelhantes para escapar de pretendentes indesejados. Da mesma forma, a gravidez por comer uma semente ou inseto é outro tema comum em religiões bem conhecidas. Algumas histórias gregas afirmam que Dionísio nasceu de uma semente e Atena nasceu porque sua mãe foi engolida. A história do bebê à deriva no mar também é comum. A inspiração poderia ser a infância de Perseu, mas um escritor medieval também estaria muito ciente da história bíblica de Moisés. Embora muitas dessas inspirações venham da Grécia Antiga ou de outros lugares, muitas são de outras culturas celtas, especificamente da Irlanda. Isso pode ser visto como evidência de que mesmo a história de Ceridwen não fosse um mito original, um esforço foi feito para fazer a história manter os temas e o tom de outras lendas celtas. Ceridwen é mencionada por vários poemas medievais galeses, mas uma história completa não sobreviveu até o conto de Taliesin do século XV. Nessa história, provavelmente baseada em parte em lendas clássicas, ela é uma feiticeira poderosa. Usando um caldeirão mágico, ela prepara uma poção para conceder ao filho sabedoria e inspiração poética para compensar sua aparência horrível. Em vez disso, as 3 gotas que concedem tais presentes são acidentalmente ingeridas por um jovem servo que a ajuda. O que podemos concluir com esse famoso mito da feiticeira galesa Ceridwen é que sua busca por Gion simboliza a mudança do ciclo anual das estações, da natureza, da morte e do renascimento. O caldeirão de Ceridwen é um dos muitos caldeirões de sabedoria celta.
O caldeirão era um ponto central para o mistério religioso e representava a regeneração no útero da deusa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!